Agora são 9 horas, é a Rádio Justiça, 10 anos sintonizando os seus direitos. Nós vamos falar sobre trabalho voluntário no Brasil. A conversa ao vivo é com a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Ana Paula Machado Amorim. Bom dia, doutora. Obrigada por aceitar o nosso convite. O trabalho voluntário ele é regulamentado por lei aqui em nosso país. O que é que prevê essa lei? Bom dia. A lei prevê que qualquer pessoa física pode prestar atividade não remunerada a uma entidade pública ou privada que não tenha fins lucrativos, não é? Que, na verdade, tenha objetivos ou cívicos, culturais, científicos, recreativos, e que dessa forma, então, a pessoa possa prestar serviços para que todos lucrem com essas atividades. Agora, é um trabalho, como a senhora citou, inclusive, que não é remunerado, mas dá direito, doutora, a pagamento ou então um reembolso de despesas, como alimentação, estadia e outras necessidades que o voluntariado possa ter? Bom, na verdade, o que a lei diz é que o trabalhador voluntário, né, ele terá direito ao ressarcimento de despesas comprovadas que ele tem efetuado. Agora, a lei não fala se essas despesas têm que ser autorizadas antes ou depois, mas é claro que essas despesas elas têm que ser coerentes, não é? E, no geral, as entidades procuram aprovar previamente essas despesas. Mas não se fala em auxílio, transporte, não se fala em nada nesse sentido, porque é muito claro, não há nenhum tipo de remuneração. Então, esse auxílio, esse ressarcimento de despesa, não pode ser em momento algum confundido com qualquer tipo de remuneração. E quem trabalha voluntariamente, doutora, pode criar a expectativa, então, de ser contratado com vínculo empregatício ou não, já que o trabalho, como a senhora bem citou, é voluntário, né, como diz a lei? É um trabalho voluntário, não há expectativa, tanto que a lei é clara que o que marca realmente é um termo de adesão. Esse termo, ele vai, então, definir tudo, ou seja, o objeto, na verdade, né? Tudo que a pessoa vai fazer nesse trabalho, né? Ou seja, vai dizer que é um trabalho não remunerado, a entidade envolvida e, na verdade, o que a pessoa vai desenvolver ali, o horário, porque não há, na verdade, nenhum tipo de obrigação de que ele cumpra um horário, ele vai o dia que ele quiser. Então, de repente, ele diz assim, eu vou poder estar aqui nessa entidade 2 vezes por semana. Isso vai estar naquele termo de adesão. Então, não pode criar essa expectativa. Ele vai por uma satisfação pessoal, por uma vontade de ajudar o próximo. Sim, agora a senhora acredita que trabalhar voluntariamente agrega valor ao currículo? Bom, seja como for, hoje em dia é muito importante sim. As empresas elas têm levado isso em consideração. A gente percebe que ajudar e levar a sociedade, não é, a sua ajuda e motiva sim as empresas, porque esse sentimento de solidariedade, esse amor ao próximo, não é, ele tem invadido sim as grandes empresas e é óbvio, né, não só faz bem a quem presta o serviço, mas a todos nós, e as empresas têm visto isso com muitos bons olhos. Nós estamos conversando com a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Ana Paula Machado Amorim. O assunto é trabalho voluntário. Sobre isso, vamos agora ao Centro de Voluntariado do Distrito Federal falar com o repórter Gabriel Garcia, que traz outras participações ao vivo aqui na Justiça na Manhã sobre o tema de hoje. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Elaine. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Bom, estou novamente nas ruas de Brasília para, nesta sexta-feira, ouvir a população sobre o serviço voluntário. Será que é um serviço realmente valorizado pela nossa população? Quais são as principais motivações para o trabalho voluntariado? Solidariedade? Vontade de melhorar o mundo? Pois bem, vamos saber o que as pessoas pensam. Estou neste momento no Centro Voluntariado do Distrito Federal, na Asa Norte. Vamos conversar com Olivia Volker, que é a diretora executiva do Centro Voluntariado. Bom dia, Olivia. Bom dia. Que tipo de trabalho vocês desempenham aqui no Centro Voluntariado? Bom dia a todos. Nós já tivemos inúmeras ações. Hoje, devido a restrições de recursos, nós estamos com 3 ações básicas. Nós disponibilizamos algumas nomes de organizações do site, que a pessoa pode acessar. No site voluntarios.org.br e ela acessa instituições parceiras. Então, tem um link com inúmeras sugestões de instituições para a pessoa atuar.
O outro programa que é fantástico, que é a alfabetização de adultos, nós estamos ajudando contra o analfabetismo, que é um dos objetivos do milênio, e esse núcleo ele funciona de uma forma brilhante, com uma ótima capilaridade em inúmeros locais do Distrito Federal. E o terceiro aspecto é uma parceria que nós temos com a Associação Junior Achievement, que de 2004 até agora já aplicou programa para 100 mil alunos no Distrito Federal. Então nós temos essa possibilidade também de abrir espaço para trabalho voluntário nessas áreas. Mas então falta recurso ainda. Eu queria deixar claro que falta recurso para o terceiro setor de uma forma geral. Organizações sérias que procuram realmente contribuir com a comunidade e complementando as ações do Estado, todas elas têm problemas sérios de recursos. E o nosso caso, nós estamos tendo que sair desse espaço até 15 de fevereiro e neste momento ainda não temos um local para ir. Só para você ter uma ideia dos problemas que o terceiro setor enfrenta. Elaine, eu volto com você. Obrigada, Gabriel Garcia, falando direto do Centro de Voluntariado do Distrito Federal na Asa Norte, aqui em Brasília. Doutora Ana Paula, a senhora acredita que é preciso ter um perfil para ser voluntariado? E ainda mais, né, sobre essa participação agora que o Gabriel Garcia trouxe, essa questão financeira dificulta, então, mais avanços em relação ao trabalho voluntário no Brasil? Olha, a questão do perfil, eu acho que não, porque na verdade todos nós, seja, você viu que ela nos relata vários programas, todos nós temos a possibilidade de ser voluntários em qualquer, não é, que seja o programa. Nós sempre temos um pouco do nosso tempo que podemos dedicar, seja lendo para crianças, você viu o programa de alfabetização, então todos nós podemos sim. Agora a questão, sim, financeira, eu acho que realmente ela é importante, porque se pudéssemos investir mais, né, tanto entidades sem fins lucrativos, tivéssemos mais entidades interessadas e o próprio governo, nós com certeza alcançaríamos uma maior parte da sociedade. Eu acho que isso sim, porque a população, ela realmente, eu vejo que ela é muito interessada, eu vejo jovens estudantes, universitários que têm se envolvido cada vez mais. Os meus alunos, quando a gente conversa e estuda a lei do trabalho voluntário, eu me surpreendo cada vez mais, porque eu vejo os alunos trabalhando, muitas vezes em asilo, nesses trabalhos voluntários, em hospitais, então eu fico muito satisfeita com isso. Agora a questão financeira é o que, para mim, é o maior empecilho. Sim, agora são 9h08. Nós temos mais uma participação ao vivo do repórter Gabriel Garcia. Ele está no Centro de Voluntariado do Distrito Federal e traz mais uma participação. Olá, Gabriel. Olá, Elaine. Estou novamente aqui no Centro Voluntariado. Dessa vez vamos falar com Emílio Hiroshi, coordenador do Núcleo de Alfabetização de Adultos. Emílio, por que as pessoas procuram fazer serviço voluntário? Há uma valorização do serviço de alfabetização de adultos? Como é que você vê isso? Bom dia a todos. Esse trabalho de alfabetização de adultos é uma coisa ainda incipiente, embora nós estejamos aqui em Brasília há cerca de 15 anos, mas nós passamos por inúmeros voluntários que não têm muita durabilidade. As pessoas, no máximo 1 a 2 anos, fazem o seu trabalho, contribuem conosco e vão embora. São raros os casos, como eu, que já estou há 11 anos, essas pessoas que ficam, em média, 2 anos a pessoa vai embora, né? Então, a nossa dificuldade é captar voluntários. Então, realmente, o capital humano ainda é algo escasso neste ramo, nesta área. Exato. É que o trabalho voluntário, as pessoas ainda não perceberam que trabalho voluntário é um trabalho de maturação, tem que ter uma cabeça muito boa para poder aguentar, porque o nosso trabalho de alfabetização de adultos é uma área de educação que necessita de muita dedicação e a pessoa nem sempre tem esse compromisso, porque o nosso trabalho é totalmente voluntário e a pessoa tem que saber, tem que ter aquele compromisso de cumprir 1 vez ou 2 vezes por semana e durante 1 ano inteiro. Então, nem todas as pessoas têm essa consciência
de fazer esse bem para outras pessoas. Obrigado, Emílio. Elaine, eu volto com você. Obrigada, Gabriel Garcia, pela contribuição nesse debate sobre trabalho voluntário. Gabriel volta daqui a pouco com mais uma participação direto do Centro de Voluntariado do Distrito Federal. Nós voltamos, então, a falar com a advogada especialista em Direito do Trabalho, que também é professora da disciplina, a doutora Ana Paula Machado Amorim. Doutora, como é que a senhora observa? Existe um interesse do brasileiro em trabalhar voluntariamente ou faltaria esse incentivo até mesmo por parte das escolas? Eu acho que há uma necessidade de um maior incentivo, porque veja, quando a gente conversa, né, quando a gente estuda o trabalho voluntário, eu percebo que tem gente que nem sabe que existe uma lei que regula o trabalho voluntário. Então, se nós tivéssemos já desde a base, né, essas discussões mesmo, em mostrarmos que é importante para todos, porque quem executa o trabalho tem um ganho enorme, porque você não recebe um salário, mas você recebe algo muito maior, é uma satisfação. E se desde o começo nós envolvêssemos toda a sociedade, com certeza nós teríamos muitos mais brasileiros interessados nesse trabalho. Então só quando se chega de repente a uma faculdade, principalmente os estudantes de direito, que aí vão estudar a lei e vão entender um pouco mais, e aí é óbvio, né, os professores de direito do trabalho que tentam envolver mais os alunos, claro, a gente vai motivar, mas sem dúvida alguma, se tivéssemos uma maior motivação de toda a sociedade, temos campanhas, mas eu acho que ainda é pouco. Sim. Agora, doutora Ana Paula, o trabalho voluntário, ele pode ser causa de ação trabalhista? Tem respaldo jurídico? Que tipo de irregularidade poderia implicar nessa situação? Ou isso é descartado? Não, reclamação trabalhista, você sabe que infelizmente elas podem acontecer. Mas é claro, se essa entidade cumprir o que a lei determina, ou seja, desde 98, com a lei 9.608, que determina então que seja firmado o termo de adesão, se isso for cumprido, a pessoa vai ingressar com a ação e simplesmente ela vai ser julgada improcedente, porque não há o que se falar em relação à empregatícia, não é verdade? Então, seria apenas uma aventura jurídica. Agora, você dizer para alguém não ingresse na justiça, a gente sabe que infelizmente tem pessoas que se dizem, não é, com vontade de ajudar, mas no fim acabam fazendo. São poucas, eu não vou te dizer que são poucas, mas acabam ingressando na justiça, mas acaba, como eu lhes disse, sendo uma aventura jurídica. Sim, agora, a doutora acredita que a legislação sobre esse tema poderia avançar no sentido de conceder algum benefício fiscal para instituições ou quem presta serviço voluntário? O que acontece? Eu acho que conceder benefício fiscal seria uma forma de você estar, por uma via transversa, buscando pessoas que, na verdade, só iriam comparecer, talvez, como até nós vimos nessa participação, comparecer, de repente, um mês ou dois para, talvez, vamos supor, conseguir um desconto no imposto de renda e depois não iriam novamente. Uhum. Eu acho que a lei, ela é clara nesse sentido. Nós já tivemos, anteriormente, até um auxílio financeiro, que depois foi cancelado. Na verdade, esse auxílio financeiro nem era dedicado a todos, seria a famílias de baixa renda, e depois esse auxílio foi cancelado, veio mais para o programa Pró-Jovem. Então, eu acho que qualquer que seja esse incentivo, principalmente para o executor, por exemplo, vou repetir, né, a questão do imposto de renda, pode levar a esses falsos trabalhadores voluntários que vão só para depois declarar no imposto de renda e não vão contribuir em nada. Então, eu acho que a lei é suficiente, sim. Sim, agora nós temos mais uma participação do repórter Gabriel Garcia, direto do Centro de Voluntariado do Distrito Federal. Olá, Gabriel. Olá, Elaine. Neste momento eu vou falar com a professora Fabiana Damasceno, ela que já fez serviço voluntário e pretende voltar a ajudar as pessoas. Professora, o que a levou a fazer o serviço voluntário? O que mais te dá satisfação nesse tipo de serviço? Bom, o trabalho voluntário, ele tem uma retribuição bastante subjetiva, né? Certa ocasião eu fazia livro falado para cegos numa instituição, e quando eu fui entregar o material para uma estudante universitária cega, que não tinha acesso à maioria do material didático, ela apertou minha mão e me agradeceu tão efusivamente que isso aí é um salário para a alma. Obrigado, professora. Para exemplificar para os nossos ouvintes, Elaine, o voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda atividade desempenhada reveste a favor do serviço e do trabalho. É feito sem recebimento de qualquer remuneração ou lucro, como podemos perceber hoje aqui. Esse serviço vem crescendo no Brasil, sobretudo entre os jovens, embora ainda falte apoio financeiro.
Estima-se que 1 em cada 4 jovens brasileiros fez algum tipo de trabalho voluntário, como é o caso da professora Fabiana Damasceno, como é o caso das pessoas aqui presentes hoje. Bom, diretamente das ruas de Brasília, eu volto para o estúdio da Rádio Justiça. Obrigada, Gabriel, pelas informações, pelas participações que contribuíram com esse debate sobre trabalho voluntário. Doutora Ana Paula, o seu comentário e recado para o nosso ouvinte sobre o tema trabalho voluntário. Olha, eu acho que eu queria finalizar destacando o que a professora acabou de mencionar. É um salário para a alma. Acho que todos nós deveríamos pensar que temos que realmente realizar trabalho voluntário, porque não há nada que possa trazer uma maior satisfação que isso. Ela resumiu muito bem tudo. Muito bem, nós conversamos com a doutora Ana Paula Machado Amorim, advogada especialista em Direito do Trabalho. Obrigada pela atenção com a Rádio Justiça, pelos esclarecimentos sobre o tema trabalho voluntário aos ouvintes do Justiça na Manhã, doutora. Obrigada a vocês.